Oi, gente! Feliz 2022! Provavelmente já vai ser janeiro ainda, João? Oi, João! Eu não garanto nada. Oi. Não garanto nada. Oi, Kelly. Ele tá tão rebelde, gente. Vocês não têm noção do quanto que esse menino tá rebelde. Você garante sim, João Pedro. Então, Você tem vídeo pra janeiro inteiro? Guardado? Talvez esse aqui entre na última semana. Eu não garanto nada. Tá, então você garante sim. Mas é a nossa primeira gravação desse ano, é essa. Estivemos aí ausentes das gravações. Tá tudo bem, João? Além de rebelde? Não estou rebelde. Não. Tá tudo bem, graças a Deus. Foi bom a virada, as festas todas? Foi bom. Queria mandar também Feliz Ano Novo pros meus fãs aí. Isso. Feliz Ano Novo pra Kelly, de novo. E, né, tamo aí na vida, 2022. Vai ser maravilhoso. Amém. Vai ser. E aí, o que a gente vai fazer hoje, depois de tanto tempo? Então, na verdade, assim, a gente gravou um vídeo no finalzinho do ano passado sobre aquela série Made, e eu só tinha visto o primeiro episódio. Tá. E eu já vi os outros episódios, então... Aí você queria falar disso? Queria super falar sobre isso, porque eu acho que, depois de ver tudo, eu acho que é uma série muito necessária. Eu também acho. Assistam. Não sei se vocês estão ouvindo o podcast, se vocês estão vendo pelo YouTube, mas se vocês não viram o outro episódio que a gente fala disso, coloca aí, Júlio, para eles verem. E assistam a série também, que é super, super vale a pena. O que você pensou lá, João, dos outros episódios, pra gente trazer aqui? Tem muita coisa, né? Essa série traz muita coisa. Tem muita coisa. Porque a gente acha que vai falar só sobre violência doméstica, mas fala sobre muita coisa além disso, né? Então... Fala de dependência emocional, de abuso psicológico, de violência doméstica, fala de questões políticas e sociais, fala de problemas com alcoolismo, né? Álcool, acho que o menino é só álcool, né? Mas a mãe dele... usava drogas, verdade, né? A mãe dele era usuária de drogas, né? Fala de família, processos familiares, né? De infância e do quanto que reflete na vida adulta tudo o que aconteceu. E podemos até levantar aqui algumas possibilidades de diagnóstico de sofrimento psíquico, por exemplo, para aquela mãe, né? Podemos falar de estresse pós-traumático para a menina, né, a Alex, e é muita coisa mesmo. O abrigo que as meninas ficam, né, quando elas são ajudadas, e outras histórias acabam se interferindo ali. Nossa, é muito rico, João. E assim, não é tão óbvio que tem tudo isso, né? Ao longo, você vai vendo ali, mas ao longo dos episódios, tudo isso vem aparecendo ali, às vezes mais discretamente, às vezes não. A dificuldade de uma mãe, né, de ser mãe e estudar, ela quer muito estudar, né, e trabalhar, é maravilhosa, gente. A Netflix arrasou. Sim. Sucesso. Mas fala aí o que você queria. Então, a gente pode, na verdade, começar falando no vídeo passado de Made, né, no outro vídeo de Made, a gente falou a respeito de que fala sobre violência doméstica, dificuldade e tal, e a personagem acaba indo para um abrigo, né? E lá nesse abrigo, ela conhece outras pessoas que passam pela mesma situação. E a moça que gerencia o abrigo, né, a senhora que gerencia o abrigo, ela também já foi vítima de violência doméstica. Sim. Né? Quando uma amiga dela, que ajudou ela e tal, volta pro marido, ela fica sem entender por que isso aconteceu, já que o marido tratava essa coleguinha dela que morava lá no abrigo também muito mal, né? Afinal, todas sofreram violência lá. E aí ela indaga essa senhora que gerencia o abrigo. E a senhora fala que elas sempre vão e voltam. Em que é um ciclo normal. E que ela mesma precisou, parece que de 5 vezes. Ela precisou sair de casa 5 vezes para entender que o marido não ia mudar. E nisso, eu já entendi que em algum momento a Alex poderia passar por esse tipo de situação. E a hora que a gente vai acompanhando a série, a gente não pensa que isso vai acontecer. Mas quando você vê assim, ela já voltou. Ela tava até arrumando
arrumando outro, né? Parecia. Exatamente. Tipo, assim... E o outro era incrível. E eu achei que foi muito bem retratado pra gente entender o quanto que, quando a gente menos espera, a gente já voltou pro hábito antigo. Pra nossa zona de conforto. Ou pro hábito antigo, mesmo que seja algo que faz mal pra gente. Né? E isso acontece com a personagem de uma forma muito, assim... Quando você vê, já aconteceu. Né? Quando você vê, ela já tá lá de novo morando pro cara. Sim. E aí é claro que vai envolver um momento de fragilidade dela, porque a mãe é internada, né? Vai envolver um momento meio ruim, porque ela tá morando de favor com outra pessoa. Mas eu achei genial, porque, tipo assim, quando a senhora falou, eu acho que ela não entendeu o que aquilo ali valia pra ela também. Não. E quando aconteceu, aí você vê, parece que elas todas voltam mesmo. Sim. E como piorou, né? Depois que ela voltou. Piorou pra todo mundo quando ela voltou. Piorou pra ele. Era o que ele queria, né? Que ela voltasse. Tudo bem. Mas o quanto que ele também não percebe que piorou pra ele. Aqui nos bastidores a gente tava conversando e você falou assim, quando eles voltam, ele para o tratamento do AA. Né? Era uma coisa assim que não estava na minha cabeça ali nas memórias da série, porque já faz tempo que eu vi. Mas de fato, né, o quanto que ele também não percebeu que piorou para ele voltou a beber com mais força, ele foi agressivo com ela na frente do pai dela, ele levou outra mulher dentro de casa com ela lá e a filha dele lá, né? Então assim, piorou muito o lance da violência doméstica e da violência psicológica, falando aí da sutileza que as coisas acontecem, que a gente não percebe, quando a gente vê já tá no fundo do poço, é o quanto que vai ficando mais grave, só que vai ficando mais grave sutilmente, assim, né? Um passinho a mais, assim. Eu me lembro uma vez que uma conhecida estava usando droga e ela quis justificar que ela fez assim pra mim. Eu acho que ela queria me dizer que assim, ela era diferente, porque era só um pouquinho, né? E aí, algum tempo depois, conversando com essa mesma pessoa, ela falou assim, nossa, quando eu vi aquele pouquinho eu já tava enorme e eu não tinha percebido, então eu precisei de ajuda, parar, né, e tal. É assim para tudo, né, João? E para voltar para um caminho habitual, se a gente falar dos fenômenos do cérebro, é muito fácil para ele só voltar, porque é conhecido, né? Mesmo que seja um lugar de dor, mesmo que seja um lugar que não faz bem, mesmo que seja um hábito ruim, como droga, álcool, ou uma relação que vai levando todo mundo assim pro... Lá tem a analogia do fundo do sofá, né? Que ela vai pro fundo do sofá. E ela se afunda no sofá e aí quando você vê, ela tá literalmente no fundo de um poço. Sim. Ela olha pra cima, tem alguma coisa lá, alguma luz, mas ela tá lá embaixo. Ela não tem nem força, né? Ela não tem força pra sair de lá. Quando ela volta pra casa, a gente entende que tem toda essa questão que você falou, né? Pro cérebro voltar para um lugar que ele já conhecia é muito fácil. E ela conhecia muito bem esse lugar, porque ela vem de um lar violento, né? Então, é que assim, no começo da série isso não aparece pra gente. Depois que ela mesma entende o que tá acontecendo, né? A mãe dela apanhava do pai, a mãe dela sofria violência doméstica, a mãe dela teve que fugir de casa também, do mesmo jeito que ela fez. Sim. Então já era algo familiar. Aí então, quando ela volta pra casa que ela saiu, ela perde, vamos colocar assim, todo o avanço que ela teve em questão de independência dela mesma, que ela saía, ela cuidava da filha, não era fácil, mas ela buscava, ela conseguia o que ela queria. E é o que eu sempre digo, fazendo um parênteses aqui pra vocês, quando a gente faz esse caminho, a gente faz, por mais difícil que ele seja, ele nos dá muita força por si só, do que ficar recebendo ou reclamando porque não recebe, né? Então por isso que ela parecia tão grande quando ela estava fazendo a coisa acontecer, né? Exatamente. Aí, tipo, tudo bem, ela tinha sido demitida, mas ela tinha acabado de receber uma oportunidade de uma mulher para limpar a casa dela tantas vezes por semana e lhe ajudar a cuidar do filho. Quando ela volta para casa do marido, o marido já entende que, não, peraí, ela voltou, eu não preciso mais ir pro ar. Ela atrapalha o progresso que ela estava tendo, atrapalha o progresso dele. Sim.
e aquela violência se intensifica. Sim. Ele pega e devolve o carro dela pro outro rapaz que tinha emprestado sem perguntar, porque ele quer ela embaixo das asas dele, Sim, né? Controlar, né? Ele quer controlar ela. Sim. Então, assim, o carro que tá aqui não é seu, então eu vou devolver. Mas, na verdade, porque ele sabia que se ela fosse fugir de novo, ia ser no carro dela, né? Ou seja, você já não tem carro pra fugir mais. Se eu não me engano, vai alguém lá que ele fala que ela não tá, né? Que ela não pode falar. Essa mulher que ofereceu o emprego pra ela, ela tinha escrito, né, contos e tal sobre as casas que ela limpava. Sim, é a moça rica lá, né? Que também tá se separando e tal, é verdade. E ela esqueceu esse caderninho de contos na casa dela. Então ela vai devolver. A hora que ela chega lá, do fundo do poço, ela escuta a mulher falando, mas o marido fala que ela não tá em casa e tal, e nem deixa ela ver. Então, tipo assim, ao fazer o retorno, todos os processos foram interrompidos e tudo se intensificou. Sim. E é que nem você falou, né? O cérebro voltou para onde ela já conhecia. Sim. E o quanto que ela perde a força, né? Porque naquele lugar é um lugar que ela não tem ação, né? Ela fica praticamente refém ali. E uma outra coisa que você disse aí no meio, João, você falou assim, olha, ela já tinha visto aquilo na infância dela, que a mãe dela também sofria violência do pai. E aí você disse, olha, o psicólogo como escuta, né? O jeito, desculpa, gente, eu esqueci que não é, é o hábito. Mas você disse, já que eu comecei, né, para eu concluir, isso não fica claro no início da série. No início da série, quando o pai aparece, ele parece ser a pessoa mais organizada da família mentalmente. De fato, talvez ele seja, né? Organizada literalmente, tanto de maneira financeira, mas também emocionalmente. Ele refez a vida dele, a família dele. Parece que nesse novo cenário, nessa nova família, ele busca ser um pai melhor, né? Que as filhas não têm medo dele e tal. E aí, ao longo da série, ela lembra de como ele era violento com a mãe. Então, quer dizer, sim, ele mudou, e é muito legal que a gente possa mudar, né? Que eu acho valoroso que esse pai fez uma transformação na vida dele, que ele formou uma nova família, que ele não é aquele homem para essa nova esposa e nem para as filhas, e tenta também, do jeito dele, com recursos horríveis, eu acho, mas é os que ele tinha e tudo bem, fazer uma nova relação com essa filha grande, né? Que é a personagem principal. Mas veja, esse é o algoz. O algoz, ele consegue se restabelecer muito melhor do que quem foi a vítima, porque agora o que eu quero chamar a atenção é para os efeitos de tudo que aquela mãe passou na vida da mãe agora, porque a mãe é totalmente desorganizada, né? Ela não consegue ajudar. Ela não tem condição nenhuma, de maneira nenhuma, para ajudar essa filha. Quando ela tenta, logo ela dá um jeito daquilo dar errado. Ela continua buscando relações que são semelhantes a dele. E quem tá ouvindo aí pode pensar, então, mas a culpa é dela, porque ele foi lá e mudou. É os efeitos que pode causar a violência, tanto física quanto psicológica, na vida de quem sofre. Não é simples assim. Ela poderia estar bem. Não é. Como não foi ele que passou por tudo isso, é um pouco mais fácil para ele fazer uma modificação de comportamento do que dela, que aprendeu que relação é isso, né? Aquela mãe, ela aprendeu e ela estava ensinando a filha também, e o marido da filha com a mãe dele aprenderam que relacionamento é gritaria, violência, porque tem hora que tem os afagos também, porque na hora que dá tudo errado, essas pessoas estão ali. Então mistura tudo e vira um caos, e é muito difícil você se reconstruir a partir dessas referências, sabe, João? Então é muito maluco de ver o contraste, né, do que é o pai hoje, que era quem agredia, e do que sobrou dessa mãe, assim, não sei nem se sobrou, não sei se vai ter segunda etapa da série.
Enfim, pensei aqui agora isso aí. Tem que ser justo. No último vídeo que a gente gravou, eu soltei assim, a mãe dela eu já entendi que vai ser mais um problema na vida dela. Eu falei uma coisa assim. Tá vendo, né? Bota aí, Júlio. Eu fui injusto, porque eu tenho que dizer, eu fiquei muito triste pela mãe dela. É o que eu sempre falo de observar, de falar de parte da história. Exatamente. Né? A gente faz isso o tempo inteiro, João. A gente aqui no canal, a gente já teve falas erradas, ruins, que tá no ar. E se alguém quiser, sabe aquelas pessoas que querem achar um defeito? Elas vão encontrar. Porque a gente comete mesmo essas falhas, e você falou de um episódio, né? Você tava falando do que você tava vendo, e aí o cuidado, né? Não fale do que você não sabe tudo, né? Você ouviu uma coisa e já sai por aí falando, né? Então, que nós tenhamos o seu comportamento, né? De reconhecer, mais do que de, não vou errar, porque vamos. Né? Mas reconhecer e mudar. Também só reconhecer e falar desculpa e continuar igual também não vai ser legal, não. Mas você disse mesmo, João Pedro. Sim, eu fui muito injusto com a mãe dela, porque... e eu acho, assim, que uma das personagens mais complexas da série, sem ser a protagonista, é a mãe, com toda certeza. E eles arrasaram na atriz também, né? Porque não, a atriz entrega tudo. A atriz entregou tudo. Ali tem qualidade pra caramba. Ela entregou tudo, ela entregou muito. E ela conversa totalmente com o que a gente falou, porque assim, a filha dela ainda teve um lapso assim, e ela tá tentando mudar de vida. A mãe tá reproduzindo o mesmo movimento toda hora. Então assim, eu larguei do pai, eu arranjo outro namorado. E detalhe, eu corro pra um namorado que também vai abusar de mim de alguma forma. Às vezes esse não vai bater, mas vai roubar minha casa, né? Exatamente. Meu dinheiro, minha conta bancária. Exatamente. E a série deixa bem claro que, tipo assim, a gente tem duas pessoas que passaram por violência doméstica. Eu tenho a mãe e tenho a filha. A filha muda, a mãe não consegue. No último episódio, a filha fala, vem comigo. Sim. E a mãe fala, eu vou ficar aqui mesmo. Né? Então, muito provavelmente é uma consequência do que ela viveu. Né? O algoz conseguiu mudar. E detalhe, o algoz muda, mas ele não consegue admitir que foi ele o problema. Ele fala que o problema é a bebida. Ele não, por isso que eu falei, né? Ele melhorou, ele ainda faz umas coisinhas assim, porque eu entendo que ele não consegue fazer mais que isso. Era disso aí que eu tava falando. E da reação dele quando o rapaz é ruim pra filha dele. Ele não sabe, eu repito muito aqui no canal, que nós, no mundo todo, porque a série não é no Brasil, né? No mundo todo, a gente não sabe como é um comportamento que não seja violento. Então, se você fala, olha, tá errado, né? Porque ela tenta falar com o pai dela. Tá errado, isso não é bom. A sensação de algumas caras que ele faz, assim, muito boas também, que é uma cara assim de, pera, mas o que tem depois disso? Assim, é como se ele não... Tá errado, mas é só isso, sabe assim? Tudo bem, ele gritou, é assim mesmo, sabe? A gente faz isso aqui o tempo inteiro, né? A gente não sabe um caminho novo. Eu brinco sempre, né, João? Acho que hoje também a gente já falou disso. A gente tem preguiça de construir um caminho novo por causa lá da força do hábito. Então tá todo mundo fazendo assim, todo homem grita, ele só tava nervoso. É assim mesmo, só bebeu hoje. E assim, continuar assim nesse fluxo é mais fácil, porque é um caminho conhecido por todos nós, do que criar um novo, que esse sim vai dar mais trabalho, né? Então o comportamento do pai é por aí. Eu gostei do pai dela ter mudado, que nem você falou, é ótimo, é maravilhoso. Mas é aquele negócio, né? Eu mudei, mas é assim, a responsabilidade não foi minha. O meu problema era a bebida, então assim, hoje eu vou na igreja, eu parei de beber, então é por isso que eu sou bom hoje. Mas nem tudo é bebida, né? Acho que... E é que nem você falou, o pai dela representa muito a nossa sociedade, que não consegue enxergar a violência como violência, né? Que é tipo, pai, eu preciso que você testemunhe a meu favor, porque você viu eu sofrendo violência psicológica. Não, eu não vi. Não. Pra mim, aquilo lá era só uma discussão, um momento ruim.
dentro da vida de um casal. E aí o quanto que para nós separar as coisas é difícil, né, João? Porque o pai tinha uma relação amigável com o rapaz. De fato, dá para ver que ele tinha carinho, que ele tem carinho pelo rapaz, com todos os problemas que o rapaz tem. Eu acho que dá para entender, ninguém é de todo mal. O menino, ele tem os problemas dele, não tô dizendo que ele é a pior pessoa do mundo, mas a nossa dificuldade, se eu tenho carinho pelo João, já fica mais difícil para que eu seja justa quando o João faz uma merda. E se eu for justo, o João ainda tem uma tendência a falar: ué, mas você não é minha amiga? Você não gosta? Nós fazemos isso também, né? Ali na série a gente tá falando de uma coisa mais grave, mas a gente faz isso aqui com coisas bobas, com pessoas que quem a gente tem mais carinho, automaticamente os panos já estão prontos para serem passados, né? E quando a gente consegue fazer uma diferenciação melhor, João, eu gosto muito de você, mas eu vou continuar gostando, a gente continua amigo, mas assim, você vai me ver nos tribunais, tá? Eu vou, João. Eu vou testemunhar a favor lá da minha filha, o rapaz, né? E por mim, a gente pode continuar amigo. E assim, a gente não consegue. Falso. Nossa, me traiu. Porque a gente não consegue separar as coisas. A gente também não consegue. João, olha, eu vou lá depor contra você, porque eu concordo com ela, mas a gente continua amigo, né? Não, às vezes a pessoa mesmo já se afasta do João com medo da reação do João. A gente não consegue separar as coisas. E daí a nossa dificuldade em falar não para esses casos mais graves ou qualquer outro caso da nossa vida, né? Se a gente fala não, a outra pessoa fica com raiva. Ou a gente pensa que se um dia a gente precisar, a pessoa vai falar não para nós, porque é um jogo. Não, gente, não é assim. Hoje é não, e eu ainda gosto de você, cara, tá tudo bem. Nós não conseguimos fazer essa separação. Então o pai, por ter carinho com o genro, ele não consegue ajudar a filha dele. Assim, eu sei que é muito maluco, gente, é absurdo, mas tá cheio, tá super cheio por aí. Eu acho que essa série ela só tem um final feliz porque os dois pais estão tentando ser responsáveis. Até o agressor. Sim. Então, assim, se eles não tivessem uma filha, aquela violência ia se perpetuar eternamente. Sim. Porque, pra início de conversa, ela sai de casa por causa da filha. A gente falou isso no vídeo passado. No primeiro, E aí, a série termina porque ele entende que ele tá fazendo com a filha o mesmo que a mãe viciada dele fazia com ele. E ele não quer fazer isso. Sim. Então, se ele mas não você vê fosse... que ele só entende, João, desculpa te cortar, porque ele teve empatia, mas ele só teve empatia porque ele viveu. Exatamente. Né? Porque se ele não tivesse vivido, ele ia negar. Ele ia negar até o final e ferrar com a vida da menina, mas não ia. Então, os dois personagens, eles meio que reproduzem o que os pais viveram, porque a mãe dele era viciada e alcoólatra. A mãe dela sofreu violência, ela sofreu também. Já dizia a psicologia comportamental: criança vê, criança faz. Então, assim, se não fosse a filha que os dois têm e os dois querendo fazer o melhor por ela, porque assim, hoje em dia tem muito pai por aí que também não tá nem aí pro filho. Tem. Hoje em dia, eu acho que sempre teve, né? Muitos. Exatamente. Mães que usam as crianças, não é só os homens, não. Mães que usam as crianças para conseguir o que quer do pai, ou porque tá com raiva do pai para punir o pai. E esquece que no meio dessa punição tá a criança, né? E a criança vê tudo, escuta tudo, pode até não entender com todas as letras, mas também não passa despercebido, não. E aí, quando cresce, reproduz. Então, se não fossem duas pessoas querendo o melhor do filho ali, não ia terminar bem. Sim. A série só termina bem por causa disso. Sim. Mais alguma coisa, João Pedro? Acho que é isso. A gente provavelmente deve ter esquecido algumas coisas. Principalmente a respeito da chefe dela lá. Qual que é a chefe dela? A da coisa de limpeza, né? Aquela que vivia no casal. Aquela que ajudou ela no final com a advogada. Não, é a chefe rica. Isso. Não, eu tô pensando no maior luxo e era uma pessoa infeliz. Né? Acho que ela também ensina alguma coisa pra gente.
Então, mas, enfim, acho que essa série entrega tudo. Tudo que é... Tudo. Ensina alguma coisa pra gente e a mulher, eu não lembro o nome dela, dessa chefe aí. Eu tava pensando na chefe que distribui as faxinas. Tinha mais de uma chefe, ela né? tem são vários caciques. A moça... Parece que ela também consegue aprender alguma coisa com a personagem central, né? E isso ajuda ela. Ela chama Regina. Regina, não lembrava mais, João. Então, a Regina aprende alguma coisa com a Alex, né? E isso ajuda ela a sair também da situação que ela tá vivendo. Ela é muito... Parece superficial no início, mas é um personagem que depois se desenrola e mostra que ninguém é só superfície, né? Basta querer que tem profundidade ali, tem que estimular. Muito legal, João, dá pra falar disso, dá pra falar da outra chefe também. Tem o rapaz que é apaixonado por ela desde sempre, que tem lá uma vida boa pra oferecer pra ela, mas ela não quer, né? E o sonho da escrita e de voltar aos estudos, né? As rodas lá com o grupo de auxílio, é muito rico, é maravilhoso. A mãe no final sendo explorada lá pelo outro cara, por aí vai, é muito bacana, muito legal. É isso? É isso. Curtam o vídeo, compartilhem. Se estiver ouvindo pelo podcast, também compartilha, por favor, para nos ajudar. Um beijo, até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly.